Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Como aqui é um educandário, é uma escola de almas, uma escola de espíritos, eu não sei se devia, mas eu vou comentar. É prudente, é aconselhável que a gente procure chegar sempre uns 15, uns 10 minutos antes. A gente sabe que nem sempre é possível, mas há que se fazer um esforço, né? Afinal de contas, a gente vem aqui investir um tempo na nossa melhora espiritual, que tem por objeto o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual, que ela é uma obrigação nossa e ela é para toda a eternidade. Quando a gente adentra essa porta, e até bem antes disso, já a partir de ontem, podemos dizer assim, que a gente já vai fazendo um preparativo mental, acalmando um pouco, diminuindo os barulhos, o álcool, as conversações fúteis, que a gente já faça uma boa oração na noite anterior, que a gente levante, desperte, agradeça, faça uma boa oração, e quando chegar aqui, um pouco antes, que a gente se acalme, que a gente seja discreto no entrar, que a gente arraste a cadeira sem fazer barulho, que a conversação aqui seja a mínima possível, somente aquela indispensável, de maneira que tudo isso contribua para a preparação desse nosso campo vibracional, para que a nossa mente e o nosso coração vibrem em outra frequência, que facilite a nossa comunicação com o alto. Porque o que nos conecta com o sagrado, de fato, é a nossa vibração. Os nossos pensamentos aquietados, a nossa postura meditativa, isso tudo são meios para alterar a nossa frequência vibracional, porque esta é que encontra-se com o alto. Então, se vocês me permitirem, eu começaria dessa maneira. E hoje, como anunciado previamente, eu vim para falar sobre alguns conselhos que a gente recebe antes de reencarnar. Eu não sei se para alguém a novidade aqui é a questão da reencarnação, eu penso que não. Quando a gente reencarna com um propósito, para fazer várias coisas, para melhorar, para corrigir, para responder por aquilo que a gente já fez numa encarnação anterior. Vale dizer que vida a gente só tem uma. É muito comum até dentro da casa espírita a gente falar que a gente tem várias vidas. Sim, isso é relativo, podemos dizer, se olharmos a vida corporal, a vida terrena, a vida no corpo, podemos dizer sim, tivemos uma vida há 300 anos atrás, agora estamos tendo outra vida, mas de verdade a gente só tem uma vida. O que a gente tem nessa vida que é eterna, porque somos criados e somos eternos, não teremos fim jamais, o que a gente tem é a oportunidade de voltar ao corpo, várias e várias e várias vezes, até que a gente se aperfeiçoe a tal ponto de ter atingido aquilo que é necessário para a vida nesse planeta. E aí a gente vai reencarnar em outros ambientes, em outras moradas mais elevadas. É como a escola, quando a gente ingressa na primeira série, no primeiro aninho escolar, e a gente lá permanece por um ano. Dando tudo certo, a gente evolui e vai o ano que vem para o segundo ano. Se fez certinho lá no segundo ano, deu uma caprichadinha, foi bem, vai para o terceiro. E depois vai para o quarto, vai para o quinto e assim por diante. As nossas reencarnações se assemelham a isso. A gente vem aqui, uma vida, como chamamos, é um ano na escola, podemos dizer assim, e depois a gente volta para a casa espiritual, conversa com o papai e com a mamãe, olha o boletim, vê as notas como ficaram, as observações dos professores, se a gente foi bem, se a gente foi uma criança irritada, nervosinha, egoísta. E aí o professor, bem habilitado, nem sempre bem remunerado como devia,
vai fazer lá as suas observações e a família vai dando uma olhada o tempo todo, acompanhando e orientando. E aí no próximo ano a gente volta para essa vida escolar, para um novo aprendizado. Então as reencarnações nada mais são do que isso. São as várias oportunidades que a gente tem de voltar ao plano físico para aqui e aqui estando, colocar em prática a sabedoria daquilo que Jesus nos ensinou. E nunca é demais lembrar, eu digo assim porque isso é dito a toda hora, o Evangelho precisa ser vivido e não sabido. Jesus, de fato, eu penso e já vi escrito nas obras da doutrina espírita, que para Jesus, não é o mais interessante não é ter seguidores. Tem gente que adora ser seguidor de Jesus. Mas o que de fato Jesus precisa são de trabalhadores. Trabalhadores na obra, na seara do Cristo. E ser trabalhador de Jesus é procurar imitá-lo. Longe de estar perto daquilo que ele fazia, mas tentar pelo menos. Nas coisas mais comezinhas, nas coisas mais miúdas do dia a dia, no trato com a esposa, com o cunhado, com o irmão, com o vizinho, colega de trabalho, colega de fé, com aquele que pensa diferente da gente, com aquele que discorda da gente, com aquele que votou num candidato diferente da gente, que a gente consiga pensar em todas as situações que a gente estiver, das mais simples às mais graves, que a gente pudesse se perguntar, se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria o procedimento dele? Talvez seja um exercício muito difícil para a gente fazer, para a gente pedir, mas é algo a se perseguir, e isso a gente pode fazer, a gente pode se esforçar. As encarnações, elas trazem em seu bojo, em seu conjunto, elas trazem obrigações. Não é simplesmente vir aqui a turismo, a passeio. Não. Há um programa para as nossas almas. Esse programa é com base no boletim das encarnações anteriores, com base no boletim dos anos escolares anteriores. A espiritualidade maior, junto com nós, quando a gente tiver capacidade de compreender, ou seja, quando a gente tiver já evoluído alguns degraus. Porque lá quando a gente é criancinha no primeiro ano, a gente não decide muita coisa. Papai, mamãe, professor ensina e diz o que é para fazer. Na medida que a gente cresce e entende melhor as coisas, a gente vai tendo e conquistando o direito de começar a decidir e participar das escolhas. Espiritualmente é a mesma coisa. Então, no mundo espiritual, há uma imposição para a nossa encarnação. Essa imposição é de acordo com a nossa necessidade de crescer, de evoluir. E algumas imposições nos são impostas não para a gente vir aqui e viver ao bel prazer, como se diz, ao deleite do mundo material, mas não. Elas às vezes implicam em dor, angústia, sofrimento, porque a gente está no caminho de crescer. E crescer dói. Até para a medicina físico-biológica, a medicina diz que crescer dói. Uma criança, quando está na fase de crescimento, ela sente dor, às vezes, nas canelas, nas pernas, porque está crescendo fisicamente. Crescer espiritualmente não muda muito, não. Dói, porque exige de nós mudança de hábitos, comportamentos, exige um monte de coisa. Arrancar velhas crenças, deixar pelo caminho aquilo que não serve, aquilo que já está morto em nós, mas a gente fica agarrado em certas coisas e não desgruda, não desapega, e na caminhada, a caminhada fica pesada. Não fica leve, como falou Isolde aqui, fica pesado. E o peso de carregar tudo isso dói, cansa. E tem dias que a gente está muito cansado, exaustivo, de arrasto. Eu tive uma professora na pós-graduação de Psicologia Transpessoal, a Dulce Magalhães, PhD em certos estudos, já desencarnou muito jovem, escreveu alguns livros, que ela dizia que o ser humano é como uma espécie de ser que carrega consigo anzóis, ela quis, para exemplificar, uma outra linguagem podia ser usada,
mas que por onde a gente passa, a gente se enrosca. Ah, você conversou com uma pessoa, ela disse uma coisa que você não gostou, ficou uma coisinha ali e enroscou um anzol. Você está caminhando, alguém te trancou no trânsito, você se irritou, enroscou. E vai enroscando. E você vai carregando um monte de coisas assim enroscadas e a vida fica pesada. Até que a gente decide dizer, não, o sujeito que disse uma inverdade a meu respeito, isso revela quem ele é, não necessariamente quem eu sou. Aquele que se propôs a me ofender deliberadamente, por vontade própria, eu devo entender. Olha, ele faz isso porque é imperfeito ainda, assim como eu sou também. Mas eu tenho compaixão por ele e desejo o melhor para ele. Porque toda vez que eu quiser consertar ele ou o que estiver fora de mim, eu vou sofrer. Porque aquilo que está fora de mim, eu não tenho poder. E eu não conserto ninguém. Muito mal e porcamente. Forcei agora porcamente, né? Mas a gente consegue dar conta da gente mesmo. Muito mal. E a gente quer resolver o mundo e quer resolver os outros. André Luiz, um médico desencarnado no Rio de Janeiro, escreveu em espírito, através de Chico Xavier, o maior médium que se tem conhecimento, ele escreveu um livro chamado Nosso Lar, que virou filme, e já tem o filme 1 e o filme 2. Eu aconselho, quem não conhece ainda, vale a pena. Nesse livro, ele fala da colônia espiritual Nosso Lar. Essa colônia espiritual Nosso Lar está situada sobre o Rio de Janeiro, numa grande extensão de terra. Se você pesquisar na internet as colônias espirituais, vocês vão achar. Também já sei que já foi objeto de estudo e de palestra aqui na casa. Não é? Então lá vocês vão encontrar várias citações de várias colônias espirituais. Colônias espirituais são cidades espirituais. Cidades espirituais. Em outras dimensões diferentes da nossa. Para onde a gente vai depois que desencarna? E da onde a gente veio antes de vir para cá? Para uma dessas colônias. Tem determinada colônia que recebe só as crianças, é uma cidade de crianças, quando desencarna a criancinha, é para lá que vai. Tem colônia espiritual que recebe aqueles que desencarnam de câncer. Tem colônias espirituais apropriadas e dedicadas àqueles que desencarnam por acidentes. E assim, por vários, elas são vocacionadas, posso dizer, conforme a natureza de cada um de nós. Portanto, quando a gente desencarnar, a gente vai para uma dessas colônias espirituais. Como tem a colônia Amor e Caridade, Renascer, Novo Amanhecer. Algumas obras espíritas dizem que no Brasil tem 58 cidades espirituais. 58. E é para lá que a gente vai. Segundo André Luiz, nos relatos dele, que são preciosos na obra Nosso Lar, ele fala que lá tem vários ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Auxílio, da Regeneração, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação, União Divina, Governadoria, tudo inspirados na colônia Alvorada Nova. As instituições, as hierarquias, as organizações terrenas são uma imitação meio que grosseira daquilo que é lá no mundo espiritual. A vida aqui se organiza de forma mais grosseira um pouco, porque mais imperfeitos somos, mas ela se organiza procurando imitar aquilo que acontece no mundo dessas cidades espirituais. Né? Então, nós vivemos dessa maneira. E lá no Ministério da Reencarnação que existe em Nosso Lar, e o livro Nosso Lar, e o filme Nosso Lar trata bem disso, a gente é chamado para conversar quando a gente já evoluiu, passou de ano assim com louvor. Né? Porque se a gente estiver muito atrasadinho, não vamos conversar muito não. Ó, tu vai lá e faz aquilo, a tua encarnação já fica determinada. Não é? Do contrário, a gente participa das escolhas que a gente vem fazer nesta encarnação. A ficha corrida nossa é mostrada de todas as encarnações que a gente esteve antes. Se eu fui muito empedernido, muitas encarnações vividas com muito egoísmo, com muita violência, com muita coisa errada, é natural que
que o meu programa aborde essas questões. Então eu vou reencarnar para consertar essas coisas. Portanto, se a gente olhar para a gente, se a gente se olhar, se analisar, e a gente ver na gente algumas características marcantes, e a gente repara às vezes até na criancinha, pô, ela se destaca muito em alguma coisa. Às vezes a criancinha é muito querida, muito prestativa, outra é um pouco mais egoísta, outra é um pouco mais rebelde, outra é mais irritada. Assim somos nós também. Essas características mais marcantes que se manifestam em nós são reflexos dessas vivências anteriores. Porque essas características são muito fortes em nós. Por isso que evoluir dói. Evoluir dói. Os filósofos, os pensadores de todos os tempos dizem que a massa humana não quer saber da verdade. A massa humana não quer despertar. Jesus veio, disse o caminho, mostrou, ensinou de todas as formas, mas nós ainda insistimos em ficar apegados a velhas crenças milenares, inclusive. As tradições religiosas estão apegadas ainda ao Velho Testamento, ensinando-nos e falando-nos de um Deus que pune, de um Deus que precisa de dinheiro. E a gente cegamente anda por aí batendo cabeça. E aí quando as coisas não vão bem, a gente sempre procura culpado. A culpa é do esposo, da esposa, do tio, da tia, do pai, da mãe, de Deus, do capeta, inclusive. Tem gente quando dá tudo errado. Certa vez eu ouvi falar, e não é brincadeira, um sujeito que traiu a esposa por umas 4 vezes seguidas, mas ele alegava em defesa própria que ele, naqueles momentos insanos de loucura total, ele estava possuído pelo capeta. Então não era obra dele, ele não tinha nada a ver com isso. E isso é ensinado amplamente por aí fora. Eu espero que ninguém diga que a culpa é do obsessor, né? Entendamos isso com muita clareza, né? Um dos conselhos que a gente recebe lá, porque tem as determinações, mas ainda assim chega o nosso mentor espiritual, aquele que vai cuidar um pouco da gente enquanto a gente está aqui no corpo, ele chega e diz para a gente, olha, tu vai lá e vai ter uma determinada dificuldade, em determinado ponto da tua vida alguma coisa pode dar certo, outra pode dar errado, em determinado momento da tua vida tu vai adoecer, vai acontecer o desemprego, vai perder um ente querido, vai acontecer um acidente, em determinado momento da tua vida você vai casar, vai ser feliz, vai ter filho, assim por diante. E ele diz assim, se tu me permite, eu queria te dar uns conselhozinhos para a tua viagem. Um dos conselhos que diz é, você receberá um corpo. A primeira, assim, você receberá um corpo. Para aqueles que ainda têm ilusão, cabe aqui um pequeno esclarecimento. Nós somos um espírito e somos eternos. Vivemos uma vida só em várias encarnações. Em cada encarnação nós recebemos um corpo, portanto nós não somos o corpo. Nós habitamos o corpo, moramos no corpo. O que nós vamos fazer com esse corpo? Nós vamos cuidar bem desse corpo? Nós vamos cuidar mal desse corpo? Nós temos uma programação de alma que diz que nós podemos viver aqui 70 anos, outros 40, outros 100. Mas depende de como a gente cuidar do corpo, a gente pode prolongar isso, porque nós temos o livre-arbítrio, como podemos encurtar isso. E aí quando eu digo nós, ou às vezes eu me refiro a você, ou à humanidade, ou aos outros, entendam todos vocês que eu estou falando de mim. Ok? Estou falando de mim. Então, como é que a gente cuida do nosso corpo? A gente se alimenta adequadamente? Procura um profissional da área da uma nutricionista, por exemplo, para perguntar de tempo em tempo, ó, estou assim, o que seria melhor? A gente vai na academia, por exemplo, ou a gente encontra 1.500 desculpas para não ir para cuidar do corpo? A gente tem hábitos saudáveis? Ou a gente se joga no sofá por 6 horas seguidas assistindo TV? A gente costuma ler um livro? A gente costuma tomar água na quantidade certa para o dia a dia? A gente costuma ter pensamentos bons, altruístas, positivos para frente? Ou a gente se agarra e só enxerga as imperfeições? Nossos olhos foram treinados, nossos sentidos foram treinados para enxergar o defeito, para escutar as imperfeições, e a gente se apega nisso, e a vida muitas vezes fica descolorida, fica sem graça, e a gente reclama. Reclama da sorte, sem lembrar que somos construtores do nosso amanhã.
E que se as coisas não estiverem bem boas hoje, é porque a semente que semeamos ontem não era boa. E que cabe a nós a semearmos outras sementes melhores hoje para que o amanhã seja melhor. Agora, muitos de nós, como disse, a grande massa humana não quer saber da verdade. Quer viver a ilusão de que alguém vai nos salvar. Nem que para isso eu pague um pedágio numa instituição religiosa com a promessa, deixa que eu te levo para o céu. A maioria não quer fazer o esforço para se salvar. A maioria terceiriza. A maioria deixa para depois, posterga, empurra com a barriga. Então, o primeiro conselho, você receberá um corpo. O que você vai fazer com esse corpo é responsabilidade sua. Se você acabar com ele antes do tempo, você vai responder também por isso. E toda dor que você sentir no corpo será uma dor necessária para corrigir uma imperfeição moral, um defeito ético. E aqui a gente tem que cuidar muito. Caberia aqui uma semana de conversa sobre ética e sobre moral e suas diferenças. Mas não é o motivo para hoje, não é? Uma segunda lição que você recebe. Você aprenderá lições. Segundo conselho, você aprenderá lições enquanto estiver caminhando pela vida. Como você vai aprender essas lições? Como você vai pôr em prática essas lições? Porque a gente vindo para a encarnação é como que a gente está matriculado num curso para a vida. E a gente vai ter a oportunidade diária de desenvolver essas lições, de aprender, de evoluir. Tem gente que sofre sempre pelo mesmo motivo. Por exemplo, se você tem uma mágoa, um ressentimento, é capaz de sofrer 30 anos porque, não, eu não perdoo o que aquela pessoa fez. É imperdoável. E aí você sofre, se sofre. Tem outros que comem, feitos uns condenados, por assim dizer, bebem, feitos uns gambás, no final de semana, e daí está com ressaca na segunda. Promete que nunca mais vai fazer igual, e depois faz de novo. Sofre porque quer. Está acabando com o próprio corpo. Carregue mágoa. Carregue mágoa. Se apegue ao passado e você é um forte candidato a ter depressão, angústia, ansiedade e coisas dessa natureza. Um outro conselho, não há erro, há apenas lições. Não há erro, há apenas lições. Por que diz isso? O crescimento é um processo de ensaio, um processo de erro e um processo de experimentação. Em tudo que a gente se propõe na vida, o sujeito decide ser carpinteiro. Ele é carpinteiro? Não. Mas ele vai servir de auxiliar de carpinteiro. E ele vai pegar as ferramentas de carpinteiro e vai aprender. E no processo de aprender, ele erra, por assim dizer. Mas o erro é uma lição. No processo de aprender, ele faz experiências. E depois, quem sabe, alguém depois de 6 meses, outro depois de 3, de 1 ano, de 5, tem gente que demora muito mais. E cada um no seu tempo. E está tudo bem, e está tudo certo. O importante é que a gente cresça, evolua constantemente, que a gente melhore a cada novo dia. Mas a gente vai aprendendo. E se o carpinteiro, o auxiliar de carpinteiro, der uma martelada no dedo, e a unha ficar roxa e doer, e ele pode chamar todos os nomes que ele quiser, ainda assim será uma lição. Na próxima ele vai cuidar. Mas a lição dele foi através da dor. Talvez, se ele estivesse mais atento, não precisasse da dor. Então depende, de cada um de nós e do jeito que a gente faz. Cada lição é repetida até ser aprendida. É como o aluno na escola, não aprendeu aritmética lá, não aprendeu a gramática, vai fazer de novo. Muitas vezes vai repetir o ano. Muitas vezes lhe é dado chance. Não, vai ter uma segunda época. Vai ter uma prova de recuperação. Aí tu tem a chance de zerar esse ano e partir para o mundo espiritual, partir para o repouso das férias. E quando você voltar, você vai entrar numa outra grade curricular. Vai ter outros desafios, porque aquilo você já aprendeu. Agora, enquanto a gente não aprender, nós vamos ter que repetir a lição. Muitas vezes nós reencarnamos inúmeras vezes para passar pelas mesmas coisas porque a gente não aprende.
Ah, o sujeito tinha a mão leve, pegava o que era dos outros, ficou tão viciado, e toda encarnação vem e faz a mesma coisa. Até que um dia vai ser tão insuportável fazer isso, aí vai aprender. Mas vai sofrer bastante antes, vai sofrer muito antes. Então toda a lição se repete até que a gente aprenda. Até que a gente aprenda. Quando a gente aprendeu, a gente dá um passo adiante. E não significa que nesse passo adiante as coisas serão de novo moleza. Será novamente uma vida de novos desafios, né? De novos aprendizados. Muitos de nós não querem mudar porque tem essa ilusão de que alguém vai nos salvar, né? Porque muito ainda se diz nesse mundão aí e se está se trabalhando e apegado ainda ao Velho Testamento. Ao Velho Testamento. Eu fiz uma anotação aqui. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 37, encontramos Mateus, portanto, nos dizendo o que Jesus disse. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Isso em relação à vida, à felicidade, ao amor conjugal, à verdade. Não basta, por exemplo, não matar, é preciso também evitar as palavras de desamor, de ressentimento, de desprezo ao próximo. Notem o seguinte, ouvistes dos antigos, Jesus se referia aos profetas, todos que vieram antes deles, inclusive Moisés, Isaías, aqueles tantos, Elias, todos. E ele disse, porém eu vos digo, porém, anota um contraditório aí. Usar o porém entre duas vírgulas, como manda a regra, aponta um contraditório. Jesus está dizendo, ó, ouviste dos antigos, porém eu vos digo. Ou seja, eu estou dizendo outra coisa. Jesus está dizendo outra coisa. E muita gente se diz cristã, mas não estuda o Novo Testamento, não estuda o Evangelho de Jesus, estuda só o Velho Testamento. Porque esse permite manipular, esse permite explorar, esse permite dominar. Né? De tal maneira que as religiões acabam por si, se não cuidarem, não todas, porque generalizar seria muito injusto, mas acabam sendo um instrumento de manipulação, de dominação, de exploração material, inclusive, quando líderes enriquecem às custas da insensatez e do descuido dos seus seguidores, né? Ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, disse Jesus, vos digo, não resistais ao perverso. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então Jesus veio dizer outra coisa para nós, e porque ainda estamos presos às velhas tradições, nós apanhamos bastante nessa nossa caminhada. Nós somos seres perfectíveis, isto é, nós somos seres passíveis de nos tornarmos perfeitos. Perfeitos para aquilo que o Espírito pode ser perfeito. Não significa que seremos perfeitos igual a Deus é perfeito. Porque se assim eu fosse, Deus não seria Deus, porque Deus não seria único e nós poderíamos ser igual a Deus. Não, nós somos perfectíveis, devemos trabalhar a nossa perfeição, a perfeição que é própria a uma criatura de Deus. E essa perfeição leva encarnações, milhares de encarnações, e leva à eternidade, até que a gente se torne perfeito. Jesus era um desses seres, já do status chamado crístico, porque Cristo não é sobrenome de Jesus, né? Então, Cristo é do substantivo, é um substantivo que denota um estado evolutivo crístico. Então, Jesus já estava num nível de perfeição muito longe da gente, né? E a perfeição, ela vai nos levar um dia a ter uma vida de mais felicidade. Porque no fundo, todo mundo diz que veio para cá para buscar a felicidade.
Nós sabemos que num planeta como o nosso, de tanta gente imperfeita, de tanta gente fazendo tanta lambança o tempo todo, e a gente não deve olhar só pensando naqueles que aparecem na televisão, não. Olhemos para nós. Olhemos para nós. Vamos nos lembrar que nós cristãos, quando tomba a carreta na Serra da Santa, carregada de frango às 10 e pouco da manhã, dá 400 pessoas roubando a carga. Mas nós achamos às vezes que o culpado, que o corrupto é só lá. Cuidemos com as promessinhas que nós fazemos para o vizinho, para o colega de trabalho, com os compromissos que assumimos e não cumprimos. Então a felicidade a que todo mundo almeja, nesse mundo de provas e expiações, ela é efêmera, ela é feita de momentos. E como dizia Aristóteles, a felicidade é uma obra tão exclusivista que nós não devemos delegar a ninguém. Nós temos que lapidá-la com as nossas próprias mãos. Eu não poderei, em um momento da minha vida, dizer eu poderia ser mais feliz se a minha mãe tivesse feito diferente comigo. Não. Ela fez o melhor que pôde do jeito dela. Eu não posso dizer, eu poderia ser mais feliz se meu vizinho... Não. A felicidade é uma obra interna. É uma obra que eu tenho que trabalhar, construir. O sujeito que é capaz de ser feliz consigo mesmo, ele vai ser feliz em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque o que está fora não vai afetar o seu estado de espírito interior. Mas é difícil para a gente, né? É difícil para a gente. Porque na busca pela felicidade, às vezes a gente se ilude. E a gente pode dizer, se a gente olhar, como é que eu vou explicar isso? Inconscientemente, nós não queremos a felicidade. A gente diz que quer a felicidade, mas inconscientemente nós não queremos a felicidade. A gente quer coisas que nos levem à felicidade. A gente busca por coisas. Então a gente diz, se eu comprar uma casa nova, eu serei feliz. Qual é a prioridade nesse desejo? É a casa nova. Felicidade não é a prioridade. Então eu não estou lutando para ser feliz, estou lutando para ter a casa nova. Eu serei feliz quando eu comprar aquele carro dos sonhos. Ok, então tu não está lutando pela felicidade, você está lutando pelo carro dos sonhos. Eu serei feliz se eu encontrar a namorada, a esposa perfeita. Você não está lutando pela felicidade, você está lutando por outra coisa. Então a gente cria um mecanismo de achar que a felicidade tem a ver com as coisas e tem a ver com os outros. E a gente é muito afetado pelas coisas e é muito afetado pelos outros. Porque a gente, por si só, acaba não se bastando. A gente não dá conta de si mesmo e precisa de tudo que está fora para sustentar aquilo que ele almeja e espera como felicidade. Só que a felicidade, dessa maneira, ela acaba acontecendo e a gente permite e busca ela de uma tal forma que a gente só se permite ser feliz se todas as coisas e todas as pessoas ao nosso redor estiverem alinhadas aos nossos desejos. Se tudo estiver conforme ao meu desejo, então eu me permito um momento de felicidade. Se não estiver como eu quero, então eu não me permito ser feliz. Então, se eu convivo com uma pessoa, um grupo de pessoas que pensam diferente de mim, portanto, não estão conforme o meu desejo de dominar essa pessoa, porque essa pessoa é livre, ela pode pensar o que ela quiser, e ela pode falar o que quiser, naturalmente que ela vai responder pela lei dos homens por conta do que fala e por conta do que faz, e vai responder perante a lei de Deus por conta do que pensa, por conta do que fala e por conta do que faz. Mas ela é livre para fazer isso. Eu posso não concordar com ela. Eu posso não gostar do que ela fez ou falou. Entretanto, ela tem o direito. E vai responder como assim eu responderei por aquilo que eu fizer também. Não é? Então nós recusamos a felicidade de certa forma. Nós recusamos porque nós só aceitamos a felicidade se tudo estiver conforme eu quero. Se não tiver, eu recuso ser feliz. Eu me recuso a ser feliz. Porque eu queria que tal pessoa pensasse assim, ela não pensa, então eu não quero ser feliz.
Não vou ser feliz. Eu vou ficar bravo, eu vou ficar magoado, e eu não me permito ser feliz. Né? E aí isso vai parecendo que é normal, porque a gente vai normalizando a coisa, a tal da normose, transformar em normal o que não é normal, o que isso é uma doença. Né? A gente acaba achando que é normal. Isso a gente é treinado desde criança para achar que é normal. Só que tem um detalhe, não é normal. Não é normal. Eu falo aqui faz muito tempo que a gente tem que se assenhorar da própria vida. Por quê? As coisas estão fora, as pessoas estão fora. Tem uma coisa que está dentro, são as emoções. A Isolde falou aqui no começo hoje. Nossos sentimentos, o que nós fizemos com eles? As nossas emoções. Essas são nossas. Aquilo que está fora afeta para bem ou para mal as minhas emoções. O que eu faço com aquilo que está fora, quando vai me afetar? Quando alguém diz algo que eu não gosto, como que isso afeta minhas emoções? Quando alguém faz algo que eu não gosto, como isso afeta minhas emoções? Se eu não tiver capacidade de fazer uma boa gestão, um bom empreendimento das minhas emoções, eu não vou ser feliz. Então eu me recuso a ser feliz porque eu não quero ou eu não consigo fazer uma boa gestão das minhas emoções. Porque fazer uma boa gestão da minha emoção significa o seguinte, olha, o sujeito é livre para pensar o que ele quiser, eu preciso respeitar isso. Ah, o sujeito me chamou de feio, sim, mas pode ser que eu seja feio, vou olhar, se for eu vou me aceitar como eu sou, e se não for, o sujeito está falando e revelando quem ele é necessariamente, não quem eu sou. Né? Então quando a gente passa a aceitar isso, e a aceitar certos fenômenos da vida como coisa natural, e a vida, a natureza tem sua própria força. E a própria força da natureza impõe condições para a gente. E a gente precisa aceitar. Você consegue controlar um tsunami, uma trovoada, um vento forte? Não, não consegue. E não só nesses aspectos, mas toda a natureza, a mãe natureza, proporciona para nós desafios o tempo todo. E se eu não consigo modificar isso, eu tenho que aceitar. E quando eu aceito, eu estou fazendo uma boa gestão da minha emoção. Porque eu abro mão do controle que eu não tenho. Eu abro mão de querer me iludir com o controle que eu não tenho. Né? Então esses conselhos, o nosso mentor espiritual nos dá antes de reencarnar. Ele nos dá antes de reencarnar. E tem um detalhe. Depois que a gente reencarna, quando a gente aprende que nós somos uma alma morando num corpo e que há um mundo espiritual lá da onde a gente veio e para onde a gente vai voltar, quando a gente aprende isso, quando a gente aceita isso, quando a gente vive isso, a gente vai saber fazer o silêncio necessário na hora que precisa fazer o silêncio, a gente vai saber acalmar a mente e o coração. Isso é meditação. Tem técnicas, tem várias modalidades, mas só o silêncio interior já é meditação. A gente vai saber fechar os olhos de vez em quando e parar de pensar no passado e parar de pensar no futuro e não se distraindo com as coisas que não estamos vendo porque estamos com os olhos fechados, a gente é capaz de se trazer para o presente. E quando a gente alcança esse estado de paz interior, aí aqueles conselhos que a gente recebeu antes de reencarnar, antes de vir para o corpo, eles continuam chegando para nós todos os dias, todas as horas. Esses conselhos estão vindo para nós o tempo todo. A questão é que nós estamos tão distraídos, tão arrastando cadeira, tão fazendo barulho por onde passamos, estão criando confusão, os azóis estão enroscando tudo, estamos passando, deixando um rastro de discórdia, de gente mal-humorada, de infelicitação. E aí não dá, né? Não tem mentor espiritual que consegue conversar com alguém que não quer escutar, que está muito na balbúrdia, com a televisão alta, ligada o tempo todo, e celular, em tela, e não dá. Não tem espaço para a inspiração e para a intuição chegar até nós. Não tem como a inspiração que vem de outro chegar até nós. Porque a gente não permite. Então esses conselhos que a gente recebe antes de reencarnar, eles estão disponíveis para a gente o tempo
todo. Basta que a gente queira, basta que a gente peça, basta que a gente ouça. Para isso precisa treinar, para isso precisa fazer uma boa gestão das emoções. O horário está me chamando a parar e eu paro. Obrigado pela paciência de vocês. Eu espero encontrá-los aqui na próxima oportunidade. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem todos com Deus e a gente segue para o passo então. Até mais, obrigado.